Olá, pessoal! Agora a gente vai fazer um exemplo, um desafio, que envolve quase tudo que a gente aprendeu até agora, então é bom para fixar os conceitos. Esse aqui é o desafio: escrever uma função que aceite um vetor e retorne outros dois, um com os elementos pares do vetor original e outro com os elementos ímpares do vetor original. Então, isso aqui envolve tudo que a gente viu, basicamente: funções, vetores, as estruturas de seleção, if e for. Bom, vamos começar escolhendo o nome da nossa função. Nesse caso, a gente pode chamar ela de vec par ímpar, certo? É um nome que faz sentido, vec par ímpar. Feito isso, a gente vai escrever a primeira linha da nossa função. Function, entre chaves os outputs, que seriam o vetor par e o vetor ímpar, é igual, vamos chamar aqui de v par e v ímpar, para ficar mais claro. É igual a vec par ímpar, a nossa função, e os inputs que a gente vai ter, que na verdade é um vetor qualquer, então vamos chamar de vector. Devemos lembrar que um vetor ele possui apenas uma dimensão, então se a gente quer verificar se os elementos dele são par ou ímpar, a gente tem que ir pulando de um em um, verificando de um em um, certo? Então isso por si só já lembra uma estrutura de for, certo? Para fazer essa iteração entre elementos. Bom, se a gente quiser fazer um for mesmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o tamanho desse nosso vector, calcular ele, porque senão a gente vai fazer um for infinito. Vamos começar então definindo o tamanho. L é igual a length vector. Length é uma função do MATLAB que calcula o tamanho desse vetor. Vamos também dar um nome para o índice dos nossos vetores par e ímpar. Então, por exemplo, no caso do vetor par, os seus índices vão ser denotados pela letra P. Como a gente vai começar verificando elemento por elemento, então o P começa em 1, certo? Primeiro elemento do vpar. Já para o vetor ímpar, a gente pode chamar I. Então, I também vai ser igual a 1, o primeiro elemento dele, certo? Para quem não entendeu o que eu estou fazendo aqui, basicamente eu estou usando essas duas letras para meio que definir os elementos do vpar e do vímpar. Então, por exemplo, vpar, P vai ser igual a alguma coisa. O elemento P do vetor par vai ser igual a alguma coisa. Então, e o elemento I do verímpar vai ser igual a outra coisa, certo? Basicamente é para isso que servem essas duas letras, P e I, para trabalhar com os elementos dos nossos vetores par e ímpar. Continuando, como eu quero verificar um por um os elementos do nosso vetor input, então isso por si só já lembra a ideia de for, certo? É como se tivesse um loop pulando de um em um dos elementos. Então vamos começar. For, vamos utilizar uma terceira letra aqui, o I já foi usado, então vamos usar a letra T, por exemplo. T igual a 1, pulando de 1 em 1 até o L, que é o tamanho máximo do vetor. Dentro desse for, a gente vai estar verificando cada um dos elementos e a gente quer ver se eles são pares ou ímpares, certo? Para isso, a gente vai usar a ideia de módulo. O que seria isso? Vou escrever alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O módulo, o mod, no MATLAB, de 40 com 2. O módulo, ele calcula o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Então, 40 dividido por 2 vai ter resto zero, certo? Porque é um número par, então o resultado vai ser zero. Por outro lado, se eu fizer mod de 41 e 2, o resto vai ser 1. Então a gente vai obter aqui 1. E concordam que isso aqui pode ser utilizado para definir se o número é par ou ímpar? Porque quando for 0, o número vai ser par. E quando for 1, o número vai ser ímpar. Então a gente vai utilizar essa ideia dentro do nosso for aqui, certo? Eu vou apagar aqui porque era só um exemplo. Então, dentro do nosso for, a gente vai fazer um if e escrever se o módulo do elemento T do vector for igual a 0,
Sempre lembrando do igual a igual, certo? Porque é uma comparação. Se o módulo do elemento t do vector for igual a 0, no caso com 2, então ele vai ser par. Vamos só colocar um comentário aqui para ficar claro. E se ele é par, a gente quer que ele entre no V-par. Então a gente vai escrever V-par P vai ser igual ao elemento t do vector, é isso que a gente está verificando agora. E para que na próxima iteração o V-par continue indo para os próximos elementos, a gente vai escrever P é igual a P mais 1. Assim a gente vai estar indo para o segundo elemento do V-par. Por outro lado, se o nosso elemento t do vetor, se ele for ímpar, então a gente vai ter um else, certo? Else, se ele for ímpar. Se ele for ímpar, ele tem que ir para o V ímpar. Então a gente vai escrever V ímpar e vai ser igual ao elemento t que a gente verificou. E do mesmo modo que a gente fez com P, o índice I, a gente também vai dar mais 1 para ele. Feito isso, a gente vai dar um end para o nosso if, um end para o nosso for e um end para a nossa função, certo? Muito importante, então, vocês não esquecerem desses ends aqui no final. Então, a gente construiu a nossa função, certo? Vamos testar ela. Eu vou salvar ela e vou criar um arquivo teste. Nesse arquivo teste, eu vou colocar aqui, vou criar um vetor V, por exemplo, e vamos fazer ele um vetor bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então a gente vai chamar a função vec par ímpar e colocar esse vetor V dentro. Porém, lembrem do que a gente aprendeu sobre uma função com mais de um output. A gente tem que sempre escrever aqui na frente os outputs que a gente quer. Então vamos, sei lá, chamar o primeiro output de par e o segundo de ímpar. Então vamos exibir o par e exibir o ímpar. Chamando aqui de teste2, a função vai ser chamada e vamos analisar aqui o que a gente obteve. A gente obteve um vetor par com os números 2, 4, 6 e 8 e um vetor ímpar com os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, era bem isso que a gente queria fazer, certo? Obter dois vetores pares e ímpares a partir de um vetor qualquer. Vocês podem testar aqui no computador de vocês, podem trocar esses números, por exemplo, posso pôr um 0 para ver o que acontece, ou um menos 8. Como vocês podem ver, ele considera o 0 como par, o menos 8 também funciona nos nossos cálculos. Então, para esse desafio, a ideia é essa, né? Vocês aprenderam duas funções novas, length, que é muito útil quando se trabalha com vetores, mod também é útil para ver se é par ou ímpar. Revisaram também como se configura uma função com mais de um output. E, por fim, revisaram as estruturas de seleção e iteração, for e o if.